para editoras infantis, é isso? Não sei. Que tipo? Infantis, né? Se for a editora para analisar a sua obra e você é ilustrador, tá? Não você fez ilustrações, você é profissional disso. O profissional é uma palavra muito importante nessa frase. Aí sim, você pode. Se você não for profissional, não recomendo, né? Porque uma editora vai analisar a obra, uma obra infantil que chega ilustrada, o editor vai analisar os dois, tanto o texto quanto a ilustração. Se não gostar da ilustração, pode recusar o texto também. Se você mandar só o texto, o editor vai analisar só o texto. Tá? Eu sugiro para você, se você por acaso quer trabalhar com editoras, aí você mande um portfólio de ilustrações separado, para tentar arrumar alguma coisa como ilustrador. É verdade. E se você quer fazer como escritor, eu acho que você deveria mandar só o texto. E numa segunda etapa, se toparem o seu texto, aí você fala, mas eu também sou ilustrador profissional. Vê se vocês gostam dessa minha ilustração aqui, se fica legal para esse livro. Aí eu acho que é válido. Agora, mandar os dois juntos, eu acho que pode... É mais arriscado. O risco é maior, Inocêncio Norte Velho está perguntando, romance policial é interessante apenas para alguns momentos ou sempre tem público para esse gênero? Inocêncio, de modo geral, tem público sim para romance policial, tá? Mas não é enorme aqui no Brasil. Esse é um gênero curioso, né? Que assim, nos países de língua inglesa, nos países escandinavos, mesmo no Japão, né? Eles são ferozes leitores de policiais. Aqui tem um público leitor, que até aumentou um pouco, né? Mas não é a grande maioria da população de leitores que gosta de policiais. Mas os que leem gostam e leem bastante, e leem vários autores, vários romances. Então, se você vai por esse gênero, se você é bom, você consegue sim leitores fiéis, tá? Não é uma coisa de moda, né? É uma coisa que permanece. Tenho uma dúvida. Uma história que o protagonista principal perde tudo, se torna o antagonista e mata o que sobrou, tem o diferencial suficiente para ser seleto em meio aos tantos? Não sei, assim, gente que fica louca e sai matando tem aí nas histórias, né? Depende de você contar isso de uma forma interessante. Apenas ser o bonzinho vira malvado, não é assim, é um gancho de interesse, mas não é um diferencial extravagantíssimo, porque existem histórias assim, né? Depende de como você contar, depende da razão que faz com que ele dê a virada. Por uma razão bem impactante, pode ser. Pode ser. Tem algumas coisas as pessoas gostam de ver, tá? Então, em vez de fazer ele virar o antagonista, uma das coisas que movimenta muito, e eu recomendo que vocês usem, né, é vingança. Ou seja, alguém que foi extremamente injustiçado, aí chega no ponto de fazer um clique e dizer, não, pera, vou dar o troco. Costuma ser uma boa curva para histórias, tá? Você faz, em geral, se a injustiça for bem injusta mesmo, em geral o leitor fica a favor do personagem, mesmo que ele vá fazer barbaridades depois. O meu livro de ficção é sobre futebol. Posso citar os times brasileiros, como Flamengo, Vasco, Palmeiras, etc? Pode, claro. Você não pode usar o símbolo de cada um deles, que eles são marca registrada, mas citar os times não tem problema, não. Não tem problema. E se você for citar jogadores conhecidos, aí você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Você só pode citá-los fazendo coisas que eles fazem publicamente. Coisas que eles fazem no privado. Convém evitar. Convém evitar. Então, fulano de tal, nem sei quem é o fulano de tal top aí do Flamengo. Você descreve uma partida e ele joga a bola, faz um gol, cabeceia, tá tudo bem. Ninguém vai reclamar nada disso, não. Ou depois os fãs vão lá, jogam cerveja nele, dizem que ele é ótimo. Não tem problema, tá tudo certo. Agora, se você disser que depois ele vai para uma festa particular e aí você conta barbaridades, tem problema, ele pode te processar, tá? Então tome cuidado. O Senhor dos Manéis está sendo meio sarcástico aqui. Existe algo interessante de se fazer, copiar o livro de cada um deles, não sei quem, né?
depois que estiverem introduzido ao estilo de escrita de um bom escritor, aí faça o seu sem copiar. Senhor dos Anéis, eu não diria copiar um livro inteiro, tá? Mas você pode sim, como exercício, ler um autor de quem você goste muito e aí, sem copiar, tá? Fecha e meio que parodia, ou seja, procura reproduzir aquela história com as suas próprias palavras, tentando imitar o ritmo, o vocabulário, coisa e tal. Isso é um excelente exercício. Mas aí, por favor, né, joga fora, é exercício, isso aí é impublicável, tá? Mas sim, é um bom jeito de você entender o que é aquele autor que você admira, que recursos ele usa. Porque você, ao né, tentar imitar, você percebe, olha, aquele fez entrar um X personagem, olha, aquele inseriu uma dica, algo que ele vai desenvolver depois, quer dizer, você deixa a estrutura da história, ela fica mais aparente para você, se você estiver procurando imitar. Então é um exercício interessante, para quem tem paciência, né? Mas é interessante. E tem aqui o Parisi falando aqui, mas escrever ou se influenciar por um gênero ou estilo em alta não é fazer mais do mesmo da modinha vigente? Eu não recomendo. Não recomendo. Acho que a liberdade literária e criativa vai além do que os outros estão fazendo. Mas eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo para você observar quais gêneros estão em alta. Eu não estou dizendo para você fazer igual. Aliás, eu nunca digo para fazer igual, tá, gente? Cópia é um lixo. Fazer igual, você está junto com a manada. Exato. Obra genérica, não. Aliás, não copie, não faça. Se você fizer como cópia, como exercício, jogue fora. Não, isso não é publicável, tá? Então, como exercício, vai lá. Não ceda a tentação de publicar um negócio que tá mais para exercício do que para qualquer outra coisa. Exatamente. Eu abomino coisas. Isso aqui é parecido com tal coisa. Que horror. Então jogar fora, porque tem a outra coisa já, né? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, observe os gêneros literários que estão fazendo sucesso. Né? Gênero. O que é gênero literário? Eu não estou nem fazendo o estilo, é o gênero. É o tipo de ficção ou de não ficção que as pessoas estão querendo comprar. Porque eu vejo muita gente choramingando. Eu escrevi X coisa, ninguém nem tchuns, não consigo vender nenhum exemplar, tal. Mas você está está escrevendo um gênero que está acontecendo no mercado? Aí nem sabe o que é gênero literário, tá? Então, eu estou querendo sair dessa armadilha. Essa dica ao observar os gêneros que estão sendo praticados, você vai ter procurar escrever um deles, se combinar com você tem mais chance de ter um livro que tem a possibilidade de ser lido, né? Então, por exemplo, ficção científica super tecnológica é um gênero praticado no Brasil? Diga, Sidney. Não faz muito sucesso no Brasil, né? Não. Né? Então, aí o que eu estou dizendo? Se você está pensando em escrever uma ficção científica super hard, olhe em volta, pense, será que não daria para você mudar de gênero, abordando os mesmos assuntos, tal, mas mudando de gênero? Se combinar com você, entendeu? Para não cair nessa armadilha de ficar num gênero que o mercado ignore. Ou aumentar suas chances. Às vezes a pessoa pode escrever isso ou aquilo. Eu estava pensando em fazer uma história de aventura, ou uma história de não sei o quê, ou uma ficção histórica. Às vezes a pessoa está na dúvida. Olha em volta os gêneros que estão tendo sucesso, né? Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.